Saúde a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor para toda a comunidade, comerciantes, de modo geral, a paz do Senhor, pois nós estamos aqui justamente para ministrar esta paz que o Senhor Ele nos deu, Ele colocou dentro de nós. Né? O mundo, é por isso que o mundo está de cabeça para baixo, mas dentro de nós existe uma paz, uma segurança. Né? Então, é justamente essa paz que a gente veio ministrar para você que provavelmente está em guerra no interior, né? Está sofrendo com a guerra. Então nós viemos trazer a paz do Senhor Jesus para você nessa tarde, mediante os louvores que foram entoados, as saudações e mediante a pregação da palavra de Deus que vai ser ministrada agora pela minha pessoa. Agora eu convido os irmãos aqui presentes para estarmos juntos de pé e abrirmos a nossa Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1 e no versículo de número 18. Glória a Deus. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. Ao caro Redentor, fiel a lhe serei, a Ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, para o eterno céu na divina mansão. Tenho um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Amém? Vamos ler o texto sagrado que diz assim, olha: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Em nome de Jesus, use ela e fala o coração de todos os ouvintes nessa tarde. Amém. Os que estão de pé, podem procurar o seu assento e sentar. Amados, eu li o texto da palavra de Deus aqui, que o Espírito Santo, se utilizando do apóstolo Pedro, escreveu para que a igreja e para que os ouvintes da palavra de Deus, de certa maneira, pudessem ouvir e entender o propósito de Deus pelo ser humano, para o ser humano. Então, nesse texto aqui, está falando sobre exortação à santidade. E o apóstolo escreve aqui essa palavra, deixando bem claro, para que os ouvintes dessa carta pudessem entender que eles precisariam saber, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais. Então, a gente vê o apóstolo aqui falando sobre a redenção do ser humano. Quando ele diz, olha, eu quero que vocês saibam que Jesus Cristo, ou seja, Deus, Ele não resgatou o ser humano perdido, pecador, com coisas que não são, coisas sem valor. Por exemplo, para Deus aqui, quando ele diz assim, olha, não foi com prata nem com ouro
coisas corruptíveis, ou seja, para Deus, prata e ouro é corruptível. O que quer dizer corruptível? Quer dizer que isso se passa, isso se perde. Isso para Deus não tem valor algum, de certa forma, porque o que mais importa para Deus não é a prata, não é o ouro, não é o dinheiro. O que mais importa para Deus é a alma humana. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho a este mundo, vindo de tão distante, de um lugar que ninguém pode chegar lá por si só, para vir a esta terra, para mostrar o valor que eu, que você, que todos nós, de um modo geral, temos diante de Deus. Entendamos que Deus, sendo poderoso, sendo criador de todas as coisas, depois que o homem caiu do Éden, ele poderia ter acabado com tudo. Ele poderia ter queimado, fulminado, acabado com a extinção humana, com a vida humana, de certa forma. Mas só que Deus, Ele não destrói o que Ele faz. Porque se Ele destruísse o que Ele faz, de certa forma, Ele estaria errado quando fez. Então Deus não destrói. Deus apenas, Ele faz uma limpeza naquilo que Ele fez e que o diabo manchou. E foi assim, nos tempos do dilúvio, quando o Senhor mandou que Noé pregasse por 120 anos, avisando que iria vir um juízo sobre a terra, e que os homens se convertessem dos seus pecados e voltassem para Deus. Por 120 anos Noé pregou, e as únicas pessoas a serem salvas foi a sua família. 8 pessoas ao todo. E não é diferente no dia de hoje. Nós estamos pregando não mais há 120 anos. Nós estamos pregando há 2017 anos que haverá um juízo sobre a terra, anunciando que Jesus está voltando. E aqui a gente vê que o Senhor, Ele anuncia e ao mesmo tempo Ele cria um método para o homem escapar. Ele cria uma saída, Ele mostra uma saída. E quando aqui a palavra diz que não foi com coisas corruptíveis como ouro ou prata que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, porque na verdade o homem vive de uma maneira vã. Maneira vã quer dizer uma maneira que não agrada a Deus, uma maneira que entristece a Deus. E Deus não quer que o homem viva de maneira vã, mas sim de maneira obediente a Ele. E o texto deixa bem claro aqui que não fosse resgatado da vossa vã maneira de viver com coisas corruptíveis como prata e ouro. Ou seja, mas sim, deixa eu ler o restante. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa boa maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, tá? Mas com o precioso sangue de Cristo. Veja bem, o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Veja bem, Deus dizendo através do apóstolo Pedro que este foi o preço pago pela nossa alma, para resgatar a nossa alma da condenação eterna. Que preço foi? O sangue inocente de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado. É aí que a gente entende que Jesus, como João Batista falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a Bíblia se refere a Jesus como sendo ele o Cordeiro, fica bem claro que Jesus não tinha pecado nenhum, nunca teve pecado e nunca pecou, porque ele é o Cordeiro inocente, né? O Cordeiro que foi criado, que foi feito para sacrificar, porque o Cordeiro era para isso, era para ser sacrificado. Algumas pessoas até questionam assim: Jesus não casou. Ele não casou porque ele era o Cordeiro de Deus. E quando chama ele de Cordeiro, se você for pesquisar, você vai entender que um cordeiro, ele é cordeiro até 1 ano. Quando ele completa 1 ano e 1 dia, ele já não é mais cordeiro. Por quê? Enquanto o animal ali é um cordeiro, até 1 ano ele não pratica sexo, ele não tem relação. O que quer dizer que Jesus não foi enviado para isso.
Ele foi enviado para ser o sacrifício de Deus pelos pecados da humanidade. É por isso que ele não constituiu família, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certo? Cordeiro de Deus. E ele diz aqui assim, olha, como de um cordeiro imaculado, sem mancha. E diz que foi o seu sangue, porque antigamente, para o homem ser perdoado do seu pecado, ele tinha que sacrificar um animal, derramar o sangue daquele animal para cobrir o pecado dele. E o animal não tinha culpa de nada, mas o animal é que pagava o preço do pecador. Mas aí agora o Senhor se cansa daquele sacrifício de sangue derramado de tanto animal. Chegou um tempo que o Senhor disse para Isaías: olha, Isaías, eu estou enojado do sacrifício, do sangue derramado por esse povo. Eu quero que ele saiba que todos os animais pertencem a mim. E aí Deus deixou bem claro que estava enjoado, porque as pessoas estavam pecando e trazendo animal como se pudesse comprar Deus com aquele sangue derramado dos animais. E agora o Senhor vai lá e diz: olha, eu vou agora estipular um sacrifício único, o sacrifício de alguém perfeito, de um ser humano. E que esse sacrifício, todo aquele que acreditar nesse sacrifício será salvo. E aí o Senhor vai e envia o seu Filho amado, Jesus Cristo, né? Envia o seu Filho amado. E ele vem a essa terra, e nasce, e cresce, e é batizado, é tentado, e depois prega o Evangelho, e depois é sacrificado, onde é derramado todo o seu sangue, quando ele foi fiel até a morte, morte de cruz. A Bíblia deixa bem claro que Jesus ele foi fiel até a morte, porque o que Jesus passou, nenhum homem na face da terra conseguiria passar ou sofrer. Porque ele foi exatamente o cordeiro escolhido por Deus para isto tudo sofrer pela humanidade. Então quando ele diz aqui assim, olha, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, ou seja, ele não tinha pecado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que João, quando foi levado em espírito até o céu, ele viu o cordeiro como que havendo sido morto. Então lá na eternidade, lá na dimensão espiritual, tudo que aconteceu na terra já havia acontecido lá na dimensão espiritual. Ou seja, Deus já havia arquitetado tudo e preparado tudo para que um dia, aqui na terra, aquilo que já tinha acontecido na eternidade, pudesse acontecer aqui na terra, no mundo material. E aí a gente vê que tudo aconteceu da maneira que Deus falou que ia ser. Ao ponto de ele dizer assim, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus não amou o mundo só de palavra, Ele amou com uma ação. Que ação é essa? Ele deu o seu Filho único. Quando fala unigênito, está falando Filho único, gerado por Deus, para que todo aquele que nele crê, ou seja, só é salvo quem crê em Jesus Cristo. E o crer, biblicamente falando, não é o crer verbal, de dizer, eu creio em Deus, eu já creio, eu tenho Ele no meu coração desde que nasci. Aí a pessoa está mentindo para si mesmo, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então quando o homem nasce, ele nasce semelhante a um aborto espiritual. Ele já nasce afastado de Deus. Agora, por ser inocente, por ser uma criança, ele é seguido, é protegido até alcançar o estágio da consciência. Ou seja, enquanto a criança ela é inocente, ela é salva. Ela morrendo, ela vai para o céu. Mas depois que ela sai do estágio da inocência e entra no estágio da consciência, que é esse estágio que a gente está, quando a gente sabe o que é certo e o que é errado, aí ela passa a responder por si. E aí sim, é que ela vai ter que escolher se ela quer aceitar e crer no sacrifício de Cristo. É como eu estava dizendo, o crer bíblico não é crer com a boca, mas sim com uma ação. Porque a palavra crer, traduzida do grego para a nossa linguagem, no português, quer dizer fazer aquilo que te foi mandado fazer. Então, se eu digo que creio em Jesus Cristo, eu tenho que fazer aquilo que Ele me mandou.
Se eu não fizer, eu provo que não creio, porque não confiei e não aceitei Ele como meu Senhor, Senhor da minha vida. Alguém que vai mandar em mim, alguém que vai me direcionar, alguém que vai dizer as coordenadas, a vida que eu tenho que levar, o que eu tenho que fazer. É Ele. Quando eu aceito Ele, Ele se torna Senhor da minha vida e eu tenho que seguir segundo a sua vontade. Aí eu provo que sou filho de Deus, irmão de Jesus Cristo e que Ele é o meu Senhor. Entenda bem? Então não basta esse negócio de dizer, eu creio em Deus, eu tenho Deus no meu coração. Não! A gente prova que tem Deus no coração quando a gente faz aquilo que Deus manda. Porque Tiago, o apóstolo Tiago, ele disse, olha, a fé sem a obra é morta. E a obra sem a fé também é morta. Então ele quer dizer o quê? Se eu digo que creio em Deus, mas eu não faço o que Deus me mandou, eu tenho uma fé morta, porque eu creio, mas não faço. Ela é morta. Se eu tenho uma obra, mas não tenho a fé em Jesus Cristo por ter aceitado Ele como meu Senhor e Salvador, também é morta. Então a fé tem que estar junta com a obra. Então se eu creio em Deus, eu vou aceitar o Filho dele como Salvador da minha alma, da minha vida, e vou fazer o que Ele me mandou fazer. Aí fica comprovado não só para mim, como para Deus e como para todos que estão à minha volta, que eu sou um servo de Cristo. Porque pelas suas obras o conhecerei. É pelos seus frutos que se conhece que verdadeiramente é servo de Deus. Glória a Deus. É por isso que se a pessoa diz, eu sou crente, compra e não paga, é caloteiro. Esse aí pode ser crente, mas servo de Jesus não é não. Porque todo servo de Cristo é uma cópia dele. Tem que fazer o que Ele mandou. Se alguém dizer eu sou servo de Cristo, mas chama pornografia, mas pratica adultério, destrói a imagem alheia, tratando mal A e B e C, esse daí está fora. E o mundo sabe quem é e quem não é. Então nós temos que entender que é pelo fruto que se conhece. Glória e o fruto vem mediante a obra de cada um. É aí que se conhece quem é e quem não é. O Senhor já disse através do profeta Malaquias que nós veremos a diferença de quem serve e de quem não serve. O mundo sabe quem é e quem não é. Então, amados, precisamos dar fruto, e frutos dignos de justiça, que são os frutos que vêm concernente da palavra de Deus. E aí o texto diz aqui, olha, foi planejada antes da fundação do mundo, ou seja, a redenção. O que é redenção? Redenção é o ato judicial, jurídico, pelo qual Deus, enviando seu Filho Jesus até a terra, Jesus vem e nos justifica diante de Satanás e diante do mundo. Como é isso, pastor? Jesus veio. Eu era um miserável pecador. Eu já estava condenado e ia para o inferno. Mas o Senhor chegou até a mim pelo seu Espírito e pela sua palavra, através de outro alguém, e ministrou para mim o seu amor. E eu entendi o seu amor e aceitei o seu amor. Dali por diante, todos os meus pecados foram perdoados. Foram justificados por Cristo. Por quê? Quando Cristo veio, Ele tomou o meu lugar. Ele tomou o teu lugar. Está entendendo? Isso aí chama-se justificar. Por quê? Nós iríamos para o inferno. O diabo já tinha nos ganhado. Estávamos condenados e íamos para lá. Mas o Senhor chega diante do diabo e diz, não, Ele me recebeu como Senhor da vida dele. E o diabo diz, qual é o preço? Aí o Senhor diz, é o meu sangue derramado. E aí foi estipulado no duelo de certa forma. Por quê? O diabo diz, tu vai ter que agora provar. Tu vai ter que agora mostrar que Ele verdadeiramente é teu. E aí o Senhor foi lá e cumpriu com a prova que lhe foi estipulada. Qual foi a prova? Ir até a cruz sem pecar. Ir até a cruz sem voltar atrás. Ir até a cruz sem cometer um só pecado. É por isso que o diabo estava furioso. Tem pessoas que pensam que quando Jesus estava crucificado, tem pessoas que pensam que o inferno estava em festa, se alegrando. Não, o inferno estava triste. Estava triste. Por que estava triste, pastor? Porque o inferno inteiro, até que Jesus chegasse na cruz, não tinha conseguido fazer ele ter um só pecado. Bateram na cara dele, cuspiram nele, escarraram nele, cortaram ele, moeram ele, humilharam
humilharam ele, pisaram ele. A Bíblia diz que ele foi moído, ficou entre carne viva. Todo o seu sangue foi extraído, desceu. E naquela cruz ele sofreu as mais horrendas torturas, até porque o exército romano tinha homens especialistas em tortura. Eles sabiam como pegar uma pessoa e torturar ela. Tem até algumas fotos que a gente vê que Jesus está pregado na cruz pela palma da mão, quando na verdade aquilo não é verdade. A mão para os judeus vem até aqui, daqui na ponta do dedo até aqui. Então Jesus foi pregado com ferro, um prego enfiado aqui no nervo uno. Sabe o que é o nervo uno? É aquele nervo que quando você toca no lugar você leva um choque, uma dor terrível que dá. Enfiaram ferro para esmagar aquele nervo, para quando se ele pelo menos respirar ele sentir dor. Então a dor, toda a dor do mundo, toda a dor dos nossos pecados, toda a dor do inferno naquele momento estava em Jesus Cristo, em todo o seu corpo, ao ponto dele até respirar doía, sem contar o sangue sendo derramado, a náusea, a tontura, a fraqueza, a angústia interior. E ele não tinha nenhum pecado naquele momento, e o diabo estava furioso naquele momento porque ele não tinha conseguido fazer ele pecar. Porque ali agora estava o quê? O ato da redenção. Era Deus executando o seu plano para salvar a mim e a você. E muitas pessoas não entendem. Mas não quer dizer que aquilo ali era obra de Deus na terra para resgatar a mim e a você, porque todos nós, de modo geral, iríamos queimar no fogo do inferno. Mas o Senhor enviou o seu Filho para que nós encontrássemos uma saída e um livramento do inferno. É por isso que Jesus disse assim: olha, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Então ele é a porta de saída da condenação eterna, que o homem, por causa dos seus pecados, está condenado a ir para lá. Mas eu quero te dizer que Deus não condenou ninguém que está vivo. Ainda há uma saída. Ainda que você seja o mais vil pecador, você pode ser o pior pecador da face da terra, você pode ter cometido os maiores pecados da face da terra, você pode ter batido a sua mãe, pode ter matado a criança, você pode ter feito as piores atrocidades da face da terra. Jesus, ele tem poder de te perdoar e salvar a tua alma. Ele salva. Mas o camarada matou, e Jesus chega assim: salva a alma dele. Agora o preço ele vai ter que pagar a sociedade. Ele vai ter que ser preso, vai ter que responder à justiça, ele vai ter que pagar o preço. Mas a alma está salva. Ele vai para dentro da cadeia, fica lá preso, mas se morrer, a alma sobe para o céu. Por quê? Porque Deus perdoa. Deus perdoa o mais vil pecador. E Deus não está olhando o tamanho do pecado, porque para Deus não tem tamanho de pecado. Todo pecado manda para o inferno. Então o que Deus quer é salvar o ser humano, é livrar ele da condenação eterna, porque o homem está perdido. E aqui o texto deixa bem claro aqui que o Senhor foi como um cordeiro imaculado, incontaminado. A gente vê que esse é o ato da redenção, é o ato pelo qual, o ato jurídico, judicial, pelo qual Deus, através de seu Filho, nos justifica, toma o nosso lugar. Toma o nosso lugar. Ele tomou o meu e o teu lugar. Irmão, o negócio é tão sério que quando Jesus estava pregado naquela cruz, o diabo estava perdendo. E agora o diabo começa a entrar no corpo dos homens que ali estão. E agora os homens passam por baixo e dizem: olha aí, bobão, pregado na cruz, toma aí o que tu ganhou. Naquele momento, todos os seus amigos lhe abandonaram. Todos eles foram embora, com exceção de um, que foi João, que ficou o tempo todo do lado dele. Mas os outros, tudo foi embora. E agora naquele momento passa outro menino na cabeça dizendo: ah, coitado, tá aí o que ele ganhou para fazer o bem. Tem gente que acha que fazer o bem não vale a pena. Fazer o bem vale a pena, porque o que você planta você colhe. O que você plantar você vai receber. É bíblico isso, é Deus que fala, a lei da semeadura. Plantou o mal, vai colher o mal. Plantou o bem, vai colher o bem. Então, amado, naquele momento estava lá Jesus pregado, e o diabo entrava no corpo de um e dizia: coitado, olha o bobão aí,
Ele não pregava o amor de Deus? Ele não disse que era filho de Deus? Porque ele não desce da cruz, a pessoa não entendia o sacrifício de Cristo pela humanidade. As pessoas não estavam olhando com a visão espiritual, estavam olhando pelo olhar carnal. E quando se olha pela carne, não se entende nada. Porque a carne para nada presta. E o Espírito é o que vivifica. Naquele momento, amado, chega o Senhor e calado. E chega um momento que a afronta está tão grande quanto é Jesus, pregado na cruz. E a Bíblia não diz, mas eu acredito que a ira de Deus naquele momento se levantou. Por quê? A ira se levantou. Porque quando o povo estava debochando dele pregado na cruz, tem uma hora que ele deu um brado dizendo: Pai! Perdoa-os, Pai! Perdoa-os, Pai! Eles não sabem o que estão fazendo. Veja, Jesus, que é a justiça de Deus, naquele momento segurou o céu com a mão, no sentido espiritual. Evitou do céu desabar sobre aqueles seres humanos perversos que ali estavam matando ele. Porque os anjos do céu sabiam que aquilo era o plano de Deus, mas os anjos só estavam esperando uma ordem do Senhor dizendo: desce e destrói todo mundo. Mas Deus não deu essa destruição, não deu essa ordem, porque aquilo era o plano de Deus. E até Deus estava sentindo a dor ao ponto de ele virar as costas e não contemplar o seu próprio filho. O que quer dizer que deixa bem claro que o pecado afasta-nos de Deus. Deus vira as costas porque Deus não tem nada a ver com o pecado. Deus não aceita o pecado. Então, amados, naquele momento, o ato da redenção divina estava acontecendo naquele lugar. Jesus pregado, chorando, ali naquele momento, sentindo a sua dor, a minha dor, a nossa dor, mas calado, como ovelha muda, sangrando. E naquele momento, agora o diabo acha pouco, não consegue fazer ele pecar até ali da parte de baixo. O diabo olha e vê um assaltante, um marginal pregado do lado esquerdo de Jesus. E o diabo diz: eu vou entrar nele, porque ali eu tenho livre acesso. Quando a pessoa vive no erro, o diabo tem livre acesso para entrar no corpo da pessoa. E o diabo entra naquele homem marginal, o nome dele era Gesma. Entra em Gesma, pregado na cruz também, do lado esquerdo de Jesus. Quando ele entra na cruz, no ladrão, o ladrão olha para Jesus e diz: ei, tu não és o Cristo? Desce daí e a gente vai crer em ti. Jesus continuou calado, de cabeça baixa. Ele debochou de Jesus, porque ele não entendia. Aí o ladrão do lado direito, o outro marginal, olha para o seu companheiro, seu comparsa, e diz assim: nem tu, estando sobre a mesma condenação, tem piedade desse daí, porque nós estamos merecendo os nossos feitos, estamos sofrendo as consequências dos nossos erros, mas esse daí, nenhum pecado tem. O próprio ladrão defendeu Jesus, justificando ele. E agora o ladrão vai adorar Jesus e vai dizer: mestre, lembra-te de mim. Senhor, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Vê que adoração. Quando o ladrão pregado diz Senhor, ele estava reconhecendo que Jesus é Senhor. Eita, que ele é Deus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava reconhecendo que ele iria morrer e que existe vida após a morte. Quando entrares no teu reino, ele estava dizendo: tu és rei. Quando entrares no teu reino. E aí Jesus olha para ele e diz: olha, hoje estarás comigo no paraíso. Provando que Jesus iria morrer naquele dia e que aquele ladrão iria estar com ele no paraíso. Mas agora, para terminar, vamos ver lá na carta aos Colossenses, quando Jesus está pregado, para ver o que aconteceu naquela batalha. Colossenses 2 e 14 diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Que cédula era essa? Era a lei de Moisés. A lei que de certa forma era contra nós. Porque na lei de Moisés
Era olho por olho e dente por dente. Quem desse um burro tinha que levar outro. Então isso não salvava, isso não mudava. Era só para mostrar que o pecado traria uma consequência semelhante à que você fez ali. Então, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, que era o mandamento, o antigo mandamento, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, Jesus cumpriu com toda a lei quando foi pregado. Ali era a consumação da lei que o Senhor tinha colocado para os homens cumprir, e nenhum conseguiu, mas Jesus cumpriu com aquela lei, indo até a cruz, cumprindo com todas as ordenanças da lei. E aí o texto diz aqui assim, ó, versículo 15: e despojando os principados e potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Aqui, lá em Israel, nesse momento, Jesus está pregado, e todo o inferno estava ali presente, para tentar fazer com que Jesus pecasse. Mas ele não pecou. E naquele momento, quando todos pensavam que Jesus estava perdendo, que ele era o perdedor, ele estava ganhando. E quando todos não estavam entendendo que, naquele momento, Jesus, pela sua morte, ele estava matando a morte. Pela sua morte, ele estava matando a morte. E as pessoas não entendiam que naquele momento, quem é a morte? Satanás. Então naquele momento, Satanás estava sendo ali destruído, de certa forma, pela morte de Jesus Cristo. E agora nesse momento, quando Jesus dá um brado, dizendo: Pá, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele diz: está consumado. Quer dizer, está consumado? Quer dizer que ele é aquele que começou e que concluiu a obra que começou. Ele quer dizer que é aquele que ele começou e concluiu, ou seja, ele libertou, ele cumpriu com aquilo que Deus lhe mandou fazer. E quando ele diz: olha, está consumado, quando ele diz está consumado, quando ele dá o prato na cruz, ele está dizendo assim: olha, tetelestai, ou seja, eu paguei o teu preço, agora tu que crê em mim estás livre da condenação eterna. Glória a Deus. Então Jesus pagou um preço pela redenção do seu sangue. Então, amados, é isso que eu quero trazer para você nessa tarde, em nome de Jesus Cristo. É que esse sofrimento foi por tua causa. Jesus mandou que a gente anunciasse a sua morte até que ele voltasse. E Jesus já está voltando. O mundo está de cabeça para baixo. As pessoas não sabem, mas Israel é o relógio de Deus para a humanidade. Tudo está acontecendo naquela nação e o povo desconhece. Mas nós que estamos nos informando sabemos que Jesus está bem pertinho de chegar, porque todos os israelitas do mundo todo estão voltando para a sua pátria. O que quer dizer isso? Quer dizer que haverá a grande tribulação, quando a igreja será arrebatada da terra e levada para o céu. Então ficará aqui os desobedientes e ficará os ímpios, o povo da terra. Os ímpios e os afastados do Evangelho. E a Bíblia diz que haverá um período de grande tribulação, será terrível. A angústia será tão grande na face da terra, que a Bíblia diz que a morte vai ser presa para o homem sentir na pele, no corpo, a dor do seu pecado. E diz o texto que haverá uma grande tribulação, e que o Senhor, ele vai voltar novamente, mas só depois de 7 anos, estipulado por ele. E todos os israelitas estarão lá em Israel, para serem perseguidos pelo anticristo, que é a besta fera, para serem destruídos. Então isso é um sinal que está bem perto de Jesus voltar, porque todos os israelitas estão voltando para Israel, porque eles têm que estar lá para o dia da grande tribulação, serem perseguidos. Outro sinal que a gente vê é que o terceiro templo, aonde o anticristo, que é a besta fera, vai querer sentar para ser adorado, já está tudo pronto para ser construído, mas não foi construído ainda, porque o lugar para ser construído esse templo é lá no Domo da Rocha. Onde é o Domo da Rocha? É no Monte Moriá, aonde está
uma mesquita muçulmana. E por ser uma mesquita muçulmana, os israelitas não podem construir o templo lá. Então está havendo muita polêmica acerca disso, porque o templo já tem tudo preparado, só falta o lugar. E o lugar está ocupado pelos muçulmanos. Então está havendo essa contenda. Então um dos sinais é as preparações para o terceiro templo. E ele está tudo pronto. Só falta o lugar. Então a qualquer momento pode haver uma grande guerra, tá? Ou uma coisa, e tu sabe o que, é que vai acontecer, porque o templo tem que ser construído ali onde está a mesquita dos muçulmanos, e o muçulmano não aceita. Então está aquela contenda, mas o sinal está aí, e quando permitirem isso aí acontecer, o templo vai ser construído em questão de mês, ser rápido. Então se tudo isso está preparado, então está bem pertinho de Jesus chegar aqui para nos buscar. Glória a Deus. Bem pertinho. É por isso que a corrupção, o diabo sabe que Jesus está resgatando muitas vidas, está convencendo muitas pessoas do seu pecado. Então o diabo está corrompendo, comprando as pessoas com dinheiro, está corrompendo as pessoas, fazendo as pessoas adulterar, fazendo as pessoas se corromperem, ficarem mais voltados para as coisas de baixo do que para as coisas do céu. O diabo está criando saceiro, cegando a humanidade, para que a humanidade não venha ver a luz da salvação, que é Jesus Cristo. Mas nós estamos aqui justamente para isso, para mostrar essa luz, que é Jesus, que veio para iluminar a tua vida. Eu não sei qual a escuridão que tu se encontra, mas pode ser que a escuridão ela tenha durado muito tempo na tua vida, mas eu creio na palavra que diz, olha, a noite, que é a escuridão, a cegueira, ela pode durar, ou seja, o sofrimento, o choro, a angústia pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer. Nessa tarde, o amanhecer de Cristo está chegando na tua vida. Toma coragem, recebe a luz, porque os homens não quiseram a luz, preferiram mais as trevas por causa das suas obras, porque são mal. Mas o Senhor veio trazer a luz, e a luz é esta salvação. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amados, nessa tarde eu pergunto, cadê a primeira vida para Jesus? Cadê a primeira vida, querer aceitar Jesus como Salvador, sair das trevas e vir para a luz? Eu pergunto, tenha coragem, chega aqui a esse lugar. Eu não vou mandar você se ajoelhar aqui de maneira nenhuma. Aí vem a pessoa que se ajoelha. Eu não mando. A gente só vai orar por você só aqui, porque você vai ter o resto da sua vida para se ajoelhar lá na igreja. Tá? Então cadê? Tenha coragem, venha cá. Deus marcou esse encontro contigo. Deus convenceu você do seu pecado. Você entendeu a palavra de Deus. Então nessa tarde, cadê você? Tá bom? Que Deus continue te abençoando. Não teve coragem, mas que Deus te conceda uma nova oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então,